Hot take, eu acho o segundo melhor que o primeiro. Mas talvez seja porque eu já coringuei faz tempo também. O Kitsune dessa semana é Coringa e Coringa Delírio A2. Esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você curte o podcast, você já ouviu no Spotify e tudo mais, se você gosta dos vídeos, quer que eles continuem, apoiem o nosso financiamento coletivo. É o que permite eu poder continuar pagando o nosso editor, o Gil. Abraço pro Gil. E o link está na descrição deste vídeo. catarse.me/kitsune_da_semana. Eu não gosto do primeiro filme do Coringa. Ok? Esse é o primeiro ponto. Eu nunca consegui gostar. Eu assisti na época, não fui no cinema, peguei no streaming quando saiu, sei lá. Não gostei. Eu acho que eu já tinha um podcast na época. E eu acho que eu não fiquei com vontade de fazer um podcast. Ou esse filme de 2019. Porque o podcast é de 2020. Eu comecei em 2020. Agora eu não lembro mais qual é a data da estreia do Coringa. Viajei, o filme de 2019, não tem nada a ver, eu realmente não tinha podcast na época. Mas eu reassisti agora pra fazer esse podcast, tentando ter boa vontade, de verdade. Fui pensando, eu quero saber por que as pessoas gostam. O que tem nesse filme que dá pra gostar? O Coringa, o Joker, de 2019, o que isso é uma coisa engraçada, porque eu acho que esse filme do Coringa ajudou muito pra um fenômeno de o pessoal mais jovem não chamar o Coringa de Coringa. Ele é o Joker. Eu já vi isso in the wild, sabe? Eu já vi isso na vida civil. Eu estava no ambiente para esse tipo de papo, estava numa loja da Piticas. E eu vi dois jovens com cara de 16, 17 anos, com uma camiseta na mão. Olha, uma camiseta do Joker. Que eu acho que é muito o fenômeno de a gente tá nessa inversão da lógica, que a gente não vê a informação através do filtro local. A primeira coisa que vê é um pôster de anúncio do filme escrito só Joker. Até a distribuidora brasileira fazer um pôster localizado com o nome Coringa demora um pouco. Antes a gente só chegava às informações com o filtro da localização, né? Então essa inversão de lógica é interessante e eu fico pensando nisso para outras questões de publicação de mangá no Brasil, enfim. Esse é outro papo para outra hora, mas enfim. Este filme ajuda muito para esse tipo de coisa de as pessoas chamarem os personagens pelos nomes estrangeiros, personagens que estão consagrados há pelo menos 70 anos no Brasil. Tem uns 70 anos de publicação de Batman no Brasil e o Coringa é Coringa. E de repente agora ele é o Joker. Coringa, de 2019, é um filme do Todd Phillips. Todd Phillips, também conhecido como o cara do Se Beber Não Case. Mais outras coisas. Eu vi o primeiro Se Beber Não Case só. Eu detectei que o 2 e o 3 seriam o 1, só que com cenas ligeiramente diferentes. E eu não continuei vendo. Esse cara resolveu que ele tinha muitas coisas interessantes a dizer utilizando o personagem do Coringa. O desenvolvimento desse filme é todo troncho, todo estranho, porque o Joaquin Phoenix queria fazer um filme desse tipo. Eu não lembro agora se ele queria fazer especificamente com o Coringa, mas tipo um estudo de personagem e tal, e o projeto não foi pra frente. Independentemente disso, uns 2 anos depois, o Todd Phillips queria fazer basicamente a mesma coisa, e acabou que casou, tipo, o Joaquin Phoenix queria fazer esse bagulho aí também. E aí casou que os dois se encontraram no meio do caminho e fizeram o filme juntos. Esse é um filme que é muito fruto da zona da DC e da Warner. Porque você tinha naquela rabeira ali do fim do universo do Nolan do Batman pro começo e meio do universo do Zack Snyder, e aí rolou o Esquadrão Suicida com uma promessa de que haveria um filme solo do Coringa do Jared Leto, só que paralelamente estava com o projeto desse Coringa do Todd Phillips e do Joaquin Phoenix. E isso é muito... Eu vivi muitas situações profissionais desse tipo. Muito uma empresa gigante onde departamentos não se conversam com frequência. E aí tinha um projeto num canto, outro projeto no outro, e ninguém sabia que estava rolando. É muito isso que aconteceu. Jared Leto ficou puto com isso,
Enfim, Jared Leto que vá pra casa do caralho. Se eu já não gosto desse Coringa, que é com um grande ator, pelo amor de Deus, um filme solo do Coringa, do Jared Leto, do Esquadrão Suicida. Calculem como seria. Eu não vou falar desse filme em termos de adaptação do personagem. Eu não consigo assistir esse filme, tipo, de verdade. A minha experiência assistindo Coringa e Coringa Delírio A2 nunca passa pelo fato de que esse é o Coringa do Batman. Quando tem coisas que me lembram que esse filme faz parte de uma adaptação de um vilão do Batman, eu saio tanto do filme que é esquisito. Eu tinha completamente esquecido que no final do filme, no primeiro filme, tem a morte dos pais do Batman no beco do crime, com um cara matando os dois e pegando o colar de pérolas da Martha Wayne. Que é a porra da cena que eu mais assisti e li na vida. Eu tinha esquecido dessa merda. Completamente esquecido. E quando eu vi aquilo, eu falei, ai, caralho, é verdade. É o Coringa do Batman. É o palhaço, o Joker. Eu tinha esquecido disso. De verdade, eu esqueço. Então eu não vou ficar aqui pensando, porque ele é diferente do Batman, do Coringa e tal. Eu vou só dar um take que eu acho bastante interessante de um cara que eu vi no TikTok, chamado Jason Pardin. Ele é um escritor e eu lia uns artigos dele num site de humor chamado Cracked, muitos anos antes, e eu redescobri que ele estava no TikTok. E ele fez um vídeo muito interessante sobre por que é estranho ver esse Coringa do cinema, principalmente em comparação com o Coringa do Batman. É porque na concepção do personagem do Coringa, e eu acho o take dele interessante, o Batman odeia ser o Batman. E isso é importante, eu traduzi bastante Batman, que é muito sobre isso. Sobre o fato do Batman não exatamente curtir ser o Batman. E o Coringa é um antagonista interessante para o Batman, porque o Coringa gosta muito de ser o Coringa. É da hora fazer tudo que ele faz. E aí quando você pega esse Coringa do Joaquin Phoenix e do Todd Phillips, esse Coringa odeia estar vivo para começo de conversa. Então esse realmente não é o Coringa. Então foda-se o Coringa do Batman. Foda-se. Vamos esquecer isso. Esquece Batman, vamos só relevar. É uma cidade fictícia chamada, coincidentemente, Gotham. Dane-se. Tanto faz. Essa é a história de um cara chamado Arthur Fleck, que é um palhaço, e ele é neurodivergente, ele tem muitos problemas psicológicos, toma uma porrada de remédios, é completamente desassistido pela sociedade como um todo, pela família, sociedade, colegas de trabalho e tudo mais. E ele explode e mata caras no metrô, e por isso ele acaba ganhando certa fama. É engraçado, porque o filme é meio que isso, né? Esse é um dos primeiros passos. Esse e o segundo, eles são filmes meio vazios. Mas eu não falo vazios no sentido temático. Eu vou chegar nisso depois. Mas ele é meio vazio de coisas mesmo. Sabe? É um filme de 2 horas que quando você vai parar pra pensar na trama, tipo, a primeira metade inteira do primeiro filme é uma sequência de acontecimentos tristes. Aí ele explode, mata os caras no metrô, e aí tem uma pequena bola de neve que leva ele à entrevista da televisão, que tem a cena clássica que ele mata o Robert De Niro. E não tem muito mais do que isso, né? Na trama não tem muito mais que acontece. E é engraçado você parar pra pensar nisso. E é mais engraçado ainda parar pra pensar nisso, pra mim, porque além de ele ser vazio, no sentido de pouca coisa de fato acontece, não tem uma trama, não tem do jeito tradicional que a gente pensa, né? Não tem uma trama, não tem uma sequência de acontecimentos, uma causa e consequência muito grande. Tem 3 coisas que acontecem no máximo e que dá no ponto de virada no meio do filme. Além disso, você podia falar que, mas ele não é uma narrativa tradicional, ele não tá querendo obedecer os 3 atos, nem todo filme precisa obedecer a estrutura de 3 atos. Ótimo, eu concordo, não é esse o ponto. O ponto é que ele também não entrega muito mais do que isso de qualquer forma. Porque se ele fosse um filme de estudo de personagem, como ele diz ser, como ele parece se propor a ser, eu gostaria de entender mais dimensões disso. Como estudo de personagem, eu tenho que enaltecer o Joaquin Phoenix.
Não sei o que esse cara faz fisicamente pra esse filme. O trabalho de fisicalidade desse cara é inacreditável. No segundo filme tá até pior, porque ele fica muito magro e ele tem alguma coisa que eu não sei se ele consegue deslocar o próprio ombro, porque o ombro direito é muito torto. E aí você vê, sei lá, em outros filmes, em entrevistas, no tapete vermelho desse filme e tudo mais, que ele já recuperou, né? Ele já não tá mais magrelo, ele já se recuperou e tal. Ele tem uma postura ótima. Eu não sei o que ele faz, que ele destrói o ombro direito e parece que as escápulas dele vão, tipo, rasgar a pele por fora. E aí tem a questão da risada, porque ele tem uma condição neurológica que, quando ele fica nervoso, a maneira como ele reage a esse nervosismo é dar, tipo, uma risada maníaca. E aí ele tem uma coisa que é muito foda, que é ele fazer uma risada maníaca sem fazer cara de risada. Toda vez que ele, muito raramente, ele faz uma cara de felicidade quando ele tá dando risada. A maior parte do tempo é essa risada por conta dessa condição neurológica. E o Joaquin Phoenix, ele faz uma risada com cara de sofrimento, com cara de choro. Isso é difícil pra cacete. Parece meio bobo, mas é difícil pra cacete de fazer. No sentido de transparecer um personagem vivo, tudo isso que você sente pelo personagem tá muito por conta da atuação do Joaquin Phoenix. Então, nesse sentido, como, tipo, esse cara pegou o ator, não o texto, não o roteiro, não a direção, o ator pegou essa história e criou uma história interna desse personagem, e você entende a história interna do personagem através da maneira como ele cria isso com o rosto, com o corpo, com a voz. Isso é um trabalho de ator. É um trabalho admirável, fantástico. A porra do Oscar que ele ganhou é completamente justa. O segundo Coringa a ganhar um Oscar, veja bem. Jared Leto nunca será. Inclusive, eu realmente acredito que Jared Leto, quando ele compôs o personagem dele pro Esquadrão Suicida, ele acreditava que ele tava fazendo isso. Vocês não sentem isso? Assistindo o Esquadrão Suicida, Jared Leto acha que ele tá fazendo o que o Joaquin Phoenix fez nesse Coringa? Eu fico pensando nisso de vez em quando. Eu acho engraçado. Então, nesse sentido, o estudo de personagem tá lá. Não muito mais do que isso. Porque esse filme é extremamente unidimensional. Esse é o meu problema com esse filme. Ele tem um ponto. Ele depois se confunde um pouco e acha que ele tem mais do que esse ponto. Mas ele tem um ponto. E esse ponto dele está na cena inicial do filme. Está lá o Coringa, o Joker, fazendo lá, girando a placa e chamando o cliente para uma loja de sapatos, se eu não me engano. E aí, crianças aleatórias roubam a placa e saem correndo, e ele sai correndo. Aí a criança quebra a placa na cara dele e todas as 3, 4 crianças chutam o Coringa num beco. E aí dá um zoom no Coringa e tem o texto do título do filme Joker gigante. Esse é o filme. Você pode parar aí. O maior problema de Coringa pra mim é que você pode chegar na tela de título do filme, parar, e a experiência é basicamente a mesma. Coringa é o filme do Bossa. Ele é um filme que é puta mundo injusto, meu! O filme. Esse é o filme. É só isso que ele tem a dizer. O mundo é uma merda. Com isso, ele não se ajuda muito nas acusações de ser um filme de incel. É meio que inevitável você chegar nessa conclusão. Eu vejo o que ele faz para não ser um filme de incel. Mas assim, quando você pega toda a primeira metade desse filme, um filme que é bastante competente do ponto de vista da atuação do cara, eu gosto da estética toda do filme, com as cores muito saturadas e aquela recriação de época para parecer uma Nova York dos anos 70, porque o Todd Phillips queria muito fazer Taxi Driver e visualmente ele quase chegou lá, né? Eu não vou nem entrar no mérito de comparar esse filme com Taxi Driver, eu não vou entrar no mérito de comparar esse filme com o Rei da Comédia, porque eu não vi o Rei da Comédia com Robert De Niro. Mas assim, um filme do ponto de vista competente, do ponto de vista técnico bastante competente, as atuações são todas boas, o casting e tal. Chamar o Robert De Niro pra fazer o apresentador do talk show, pra fazer a referência direta ao Rei da Comédia, é uma baita escolha. Então tudo isso é bem legal. Mas a primeira metade é absurdamente entediante, porque ele é a mesma coisa por 1 hora. Que é isso, é puta mundo injusto. Todo mundo é ruim.
sob um certo ponto de vista, o que ele tá querendo dizer, e ele diz isso com propriedade, ele está dizendo isso, e se você não vê isso, você não tá vendo o filme direito. Então, está lá a questão da neurodivergência. Quando o Arthur Fleck, ele fala alguma coisa no sentido de o problema de você ser neurodivergente é que o mundo quer que você haja como se você não fosse. É alguma coisa nesse sentido. Isso é uma ótima observação. Ela é totalmente real. De todas as pessoas com quem eu convivo que tem qualquer tipo de neurodivergência passam muito por esse tipo de coisa. Tem uma coisa que eu acho muito curioso, uma cena que eu acho muito boa e que transparece isso muito bem, é o fato de que ele é um cara com neurodivergência e ele acredita que o que ele tem pra fazer nesse mundo, e aí tem toda a questão da mãe dele ter dito pra ele que a missão dele na vida é trazer alegria pro mundo, mas na verdade ela falou isso só por falar, e aí ele tomou isso como uma verdade pro resto da vida dele. Aparentemente essa é a questão, mas ele claramente não poderia ser um comediante, muito pelo fato de a neurodivergência dele faz com que ele não entenda direito como funcionam piadas. Isso é um pouco complicado quando você... Sei lá, eu posso estar esperando consistência demais e as pessoas na realidade, na vida, elas não são uma coisa só. Esse filme é uma coisa só, mas as pessoas não são uma coisa só. Então às vezes eu fico vendo, por exemplo, quando ele faz uma anotação de uma piada no caderno e a piada dele é boa, e isso denota que ele sabe como construir uma piada. A piada é: eu espero que pelo menos a minha morte faça sentido. Só que na verdade é um trocadilho. Ele fala: I hope at least my death makes sense. É uma piada que só serve escrita, porque é cents de centavo, mas você lê como se fosse sense. I hope at least my death makes sense. É dificílimo de traduzir isso para o português, mas é um trocadilho de tipo: pelo menos a minha morte vale alguns centavos, ou pelo menos a minha morte faça algum sentido. Então tem esse trocadilho. É um trocadilho muito bom. É um trocadilho, inclusive, melhor do que os momentos em que o filme parece... Cara, é muito engraçado. Se você mora em São Paulo, você já viu umas pichações na parede extremamente... A palavra que eu tenho pra isso é cringe. Que é veracidade, a palavra veracidade é tudo junto, e aí depois separado, ver a cidade. E você olha aquilo e fala, tipo, puta que pariu, alguém escreveu isso na parede e acha que isso é uma poesia muito foda, né? E é meio, tipo, é meio cringe. E aí tem um momento que tem uma placa escrito Don't forget to smile. Não se esqueça de sorrir. E aí ele risca o forget to e fica só don't smile. Hahaha, olha só que mente perturbada! E aí esse momento é meio bobo. Mas, tipo, essa piada que ele faz no caderno é muito boa. E aí eu bato com o momento que ele não entende como funcionam piadas. Eu falo, porra, ele parece entender, mas aí, sei lá, né? Não vou pegar tanto no pé disso, porque o cara pode ter sacadas, mas, no geral, tem essa coisa que é muito interessante, que é o fato de que tem aquela cena que ele tá num show de stand-up e ele tá anotando e fazendo umas anotações, e é tudo umas anotações meio vagas de o que tem graça ou não tem graça, porque ele não sabe direito. E aí os caras fazem a piada e todo mundo ri, e aí, mais uma vez, parabéns pro Joaquin Phoenix, ele faz essa cena funcionar, é ele, todo mundo dando risada e ele um pouco atrasado e percebendo, todo mundo deu risada, né? Então isso é uma piada. Ele faz um ha 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 ha, olhando pro lado assim, porque ele tá só tentando sacar a situação social, mas a piada que o comediante fez, ele não sacou o que é uma piada. E as anotações dele são tipo, sei lá, piadas de sexo têm graça, diferenças de pessoas, um negócio assim. Anotações muito vagas, como se ele nunca tivesse pensado no fato de que você fazer observações de como é a relação de uma pessoa com a outra pode ter graça. Porque ele não entende direito, porque ele tem essas condições. E o mundo não entende, o mundo não está nem aí pra ele. E isso é uma coisa que é muito recorrente de pessoas que têm qualquer grau de neurodivergência que começam a perceber que, tipo, o mundo não tá nem aí pra mim. Tipo, pessoas com autismo que têm hipersensibilidade com barulho, por exemplo. E aí todo mundo começa a bater palma do nada. Ninguém tá nem aí pra esse um cara. As pessoas nem sabem que esse um cara, essa uma pessoa, tem uma sensibilidade pra barulho. A pessoa tá fazendo o que é normal
naquela situação social que é bater palma. Mas para aquela uma pessoa, aquilo é um inferno. E é muito isso, tipo, o mundo não está acomodando essa pessoa que tem uma dificuldade. Esse é o filme, e esse ponto é ótimo. Só que a maneira como ele toca nesse ponto é basicamente uma sequência de cenas de todo mundo sendo muito arrombado. Não é as pequenas coisas, não é a pequena observação incisiva. Eu vou fazer aqui uma comparação com uma cena que é muito boa de um filme que eu não quero fazer podcast, porque eu não tenho tanto assim a dizer, que é o A Substância. É um filme bom, é um filme que não me tocou pessoalmente. Eu tive toda uma conversa com a Ana, inclusive porque esse filme tocou ela pessoalmente bastante, muito por conta de uma cena, dessa cena até, que é um exemplo forte disso, que eu vou descrever agora. Mas eu não tenho muito a dizer sobre o filme. Mas é um baita filme bom, eu recomendo pra caramba. Não vai ter podcast. Tem uma cena que é a Demi Moore, duas versões da personagem da Demi Moore, né? A versão jovem e a versão da idade de verdade dela. E a Demi Moore que ela vai pra um encontro, e aí ela se veste, e aí ela não gosta da roupa, aí ela muda um pouquinho. Aí ela olha, ela pensa, ela duvida, ela muda a maquiagem, ela tira a maquiagem, ela coloca a maquiagem, ela muda a roupa, muda o vestido, coloca outra coisa, coloca um lenço, coloca um... E ela, tipo, fica num ciclo eterno de se duvidar de si mesma, e aí ela acaba não saindo, porque lidar com a relação dela com o próprio corpo naquela cena, como ela vai ser vista, o que aquela roupa pode querer dizer sobre ela ou não. Ela tá extremamente desconfortável no próprio corpo dela, e ela não sai, ela acaba simplesmente deixando pra lá um encontro que ela tinha com o cara. Essa é uma cena muito forte, uma cena muito boa, e é uma cena que tem verdade nela, tem muita verdade. E eu sinto que falta essas cenas na composição do filme, não na composição, mais uma vez, não na composição do Joaquin Phoenix. Na composição do Joaquin Phoenix tem verdade pra caramba. Uma verdade absurdada, né, elevada a um absurdo, até por conta de, mais uma vez, ser a adaptação de um personagem de quadrinhos, é o Coringa, o arquirrival do Batman, então tem uma camada de dar uma exagerada no absurdo e tal, mas nas cenas, na composição das cenas mesmo do filme, eu só sinto que a maneira extremamente pouco criativa do Todd Phillips de demonstrar que o mundo não está nem aí para quem tem algum problema, para quem não é, entre aspas, normal, a maneira como ele faz é só todo mundo sendo muito arrombado. Mas assim, muito arrombado. A cena da abertura é só isso. É só, olha como as pessoas são ruins. E o problema disso é justamente esse. Tá claro pra mim que Coringa quer dizer que o mundo não acomoda pessoas diferentes. É isso que o filme quer dizer no seu centro. E que tudo que o Arthur Fleck quer é acolhimento, é carinho, é atenção, é alguma coisa desse tipo. É alguém que entenda. É por isso, por exemplo, que ele não mata o cara com nanismo, porque ele é um dos únicos caras que não tirava sarro dele. E o Arthur Fleck não tirava sarro do palhaço anão, porque todo mundo faz piada de anão com o cara que é anão. Ele, que é um cara que entende instintivamente como é sofrer por ser diferente, não tira sarro do cara. Esse é um sinal de que isso é o que ele quer. Ele só quer ser valorizado como ser humano. É isso que o filme quer dizer. O que o filme acaba dizendo é puta mundo injusto, meu. É o mundo está horrível. O mundo é ruim. As pessoas são ruins. E é aí que entra, pra mim, depois, a confusão temática desse filme. E mais uma vez, eu entendo o que o filme quer fazer, mas é estranho o quanto ele acha esse negócio no meio do caminho e uma coisa não bate exatamente com a outra pra mim. Porque você tem a grande virada. A grande virada do filme é quando ele mata os caras no metrô. E aqueles caras no metrô, quando eles estão sendo bullies no metrô, eles são mais um. Dentro do grande contexto desse filme, de 1 hora que você passou desse filme, assistindo todo mundo sendo pessoas horríveis, tipo, tem o Arthur Fleck e tem o resto de Gotham só de pessoas maldosas no seu âmago. Quando você vê os caras no metrô, você tá vendo mais um exemplo daquilo. Você tá vendo caras ruins. Você tem um cara que tá bêbado
e esse cara que tá bêbado tá mexendo com uma mulher sozinha no vagão do metrô. Então você tem essas relações aí, tipo, esse cara é ruim porque ele é bêbado, e aí vem os outros caras batendo maluco porque eles querem tirar sarro do bêbado. Porque aquele cara, entra tudo naquela lógica. Se você der uma forçadinha, você meio que chega no ponto do filme. Você pode entender isso como relações de poder. Dá pra entender. Quando você vê que é uma mulher sozinha e um homem bêbado mexendo com ela, existe uma relação de poder aí. E aí você vê os 3 caras sóbrios em grupo atacando o bêbado, aquele cara não tá numa situação de se defender daqueles outros 3. Então, aquela é uma relação de poder também. E aí depois é revelado que esses caras eram funcionários do Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, o pai do Batman. E aí você vê que existia essa relação de poder social, financeira, de classe. Então existe uma luta de classes. O filme acha isso no meio. Ele acha o abismo social e a luta de classes no meio. E aí ele começa a querer dizer que o sofrimento do Arthur Fleck é um sofrimento de classe. E aí ele começa a colocar coisas interessantes nisso, como, por exemplo, ele tinha um tratamento psicológico público e logo depois disso, esse tratamento psicológico público é fechado por falta de verba, porque o governo, a prefeitura, não está nem aí para esse tipo de serviço público. E aí você tem o Thomas Wayne, candidato a prefeito, e o Thomas Wayne é extremamente caricato, assim como todo mundo que não é o Arthur Fleck, é extremamente caricato, e ele trata o público como um bando de idiotas. E aí você vê que tem essa relação de, tipo, um cara que é um ricaço, um bilionário, quer se tornar prefeito, ele é o João Dória de Gotham City, ele claramente não tem nenhum respeito pela população, ele tem um desprezo pelo pobre. A consequência de pessoas com dinheiro no poder é que pessoas como Arthur Fleck ficam desamparadas. É isso que o filme mais ou menos quer dizer, mas o sofrimento pelo qual ele passava antes do filme não tem muito a ver com isso. Quando você mistura uma coisa com a outra, eu entendo que, tipo, esse ponto do filme tá completamente correto. Eu sou o primeiro aqui a lacrar. Veja, esse é o momento pra eu lacrar. Eu seria o primeiro aqui a lacrar e falar, é isso aí. Esse é um filme que fala de luta de classe. Esse é um filme que fala que pessoas em classes sociais mais baixas, que têm qualquer tipo de problema, são as pessoas com a pior condição possível para sobreviver. O Arthur Fleck é um cara pobre e neurodivergente. Ele é um cara que vai se fuder pra cacete, porque ninguém tá nem aí pra ele. E o filme está dizendo isso. Só que eu não consigo comprar que é isso que ele tá dizendo, porque o tom do filme inteiro é um tom de o mundo é ruim, as pessoas são ruins. Eu vejo isso, inclusive, até na reação do público em relação ao que o Arthur Fleck faz. Ele mata 3 caras no metrô. Essa jogada é interessante, é isso que eu acho que o filme estava querendo fazer, que é, o Arthur Fleck faz isso porque ele tem aquele impulso e ele se sente vivo pela primeira vez, se impondo sobre alguém. Ele tem muito esse negócio de ninguém nunca me viu, mas agora as pessoas estão me vendo. Então, aquele momento é um momento de libertação, por isso que ele entra naquele banheiro e começa a dançar. É um momento que ele sente vida dentro dele. O Arthur Fleck não tem nenhuma motivação política, nenhuma motivação de classe, não é essa a motivação, não é isso que ele está pensando, mas o povo indignado compra essa ideia porque ele matou 3 engravatados de Wall Street, digamos assim. Ele matou 3 caras de Wall Street. E o público vê isso como justiça social. Mas não é essa a motivação dele. O filme quer meio que mostrar essa dualidade e mostrar o quanto a catarse do Coringa é a catarse do povo por motivações meio diferentes e tal. Mais uma vez, são coisas que me interessam. Num filme bom de verdade, tudo isso seria muito interessante. Só que o filme, o Todd Phillips é muito pouco criativo. E eu acho que ele gastou tudo que ele podia na composição do Coringa. Ou ele fez muito pouco pelo Coringa e aí o Joaquin Phoenix completou com o trabalho de ator sensacional dele. Porque ele não consegue criar o resto do mundo. Ele não consegue criar o resto das pessoas. Então, ou ele tem pessoas que são apenas vítimas, como por exemplo aquela vizinha, que o Arthur Fleck cria um namoro entre eles,
e ela não é um ser humano de verdade, ela é só um objeto de cena. Então, ou ele tem essas pessoas que são basicamente objetos de cena, são vítimas, ou ele tem as pessoas que são ruins. Mas, no geral, todo mundo é arrombado e ou idiota nesse filme. A maneira como ele trata as pessoas é como se todo mundo fosse só maluco. Então todo mundo compra essa catarse dele porque todo mundo é meio burro. Eu sinto isso no filme. Porque o filme tá o tempo todo reforçando que todo mundo é ruim. Tanto é que quando ele começa a mostrar os protestos, ele também não tá mostrando isso com uma lente de que os protestos são positivos. Muito por conta de ele não estar querendo contar essa história de incel. Então ele tá fazendo o máximo que ele pode para mostrar pra gente que não é pra idolatrar o Coringa. Então quando ele mostra os protestos, parece só baderna. É bagunça, é zona, todo mundo é maluco, todo mundo fica maluco. Então acaba que tudo que ele quer dizer, ele diz muito mal. E no caminho de ele dizer muito mal tudo que ele quer dizer, ele fez um filme de incel. Ele é um filme que bebe muito, talvez involuntariamente, dessa filosofia de o mundo todo é ruim comigo, porque ele coloca isso na figura de um homem branco, né? Tem a questão da neurodivergência, mas não é uma questão de classe, de identidade racial, por exemplo. Ele pega no meio, mas antes não era exatamente uma questão de ele sofre porque ele é pobre. É isso que é o problema. Tipo, as coisas estão lá. Você vê que ele vive uma vida horrível, num apartamento merda com a mãe, num lugar merda de Gotham. Então você pode pegar e falar, ó, ele é um cara pobre, ele é um neurodivergente e tudo mais. Só que quando você pega o fato de que todo mundo é arrombado de graça, fica difícil de você se identificar com essas questões e fica mais fácil de você generalizar. Porque o filme generaliza muito. Porque o filme é muito pouco criativo e muito pouco sutil em demonstrar todas as camadas da dificuldade social por conta da neurodivergência e por conta de classe e tudo mais do Arthur Fleck. Então ele só generaliza como pessoas são ruins. E aí ele acaba caindo nesse negócio de pessoas são ruins e qualquer coisa que se faça contra essas pessoas ruins é justo. O filme pode não estar querendo que você se identifique e idolatre o Coringa. Mas a primeira cena desse filme é ele trabalhando de boa. E aí 3, 4 crianças roubam o trabalho dele, armam uma tocaia num beco, batem com um pedaço de madeira na cara dele e espancam ele no chão. Porque sim. Porque sim. Aquelas crianças não sabiam que ele é uma pessoa com neurodivergência, não sabiam que ele é pobre. Aquelas crianças também são pobres, também sofrem as mazelas de fazer parte de uma casta social mais baixa numa grande metrópole controlada por pessoas com dinheiro que não se importam com o povo, mas eles batem nele porque sim. Logo, tudo que o Coringa faz no filme é catarse. E é uma catarse que o filme embarca. Porque como não embarcar? Porque a partir da primeira cena, tudo que esse cara fizer já está justificado. E é por isso que eu falo que esse filme só tem uma ideia. Essa é a única ideia dele. Pessoas são ruins. Ele pode tentar tá falando várias coisas, mas ele fala muito mal. E no fim, acaba que ele só fala uma coisa. Pessoas são ruins. O mundo é injusto. E qualquer coisa que você fizer quanto a isso, tá mais do que justificado, porque, porra, é foda, né? E é isso que me pega nesse filme. Além de ser um filme altamente tedioso, né? Puta que pariu. Que filme chato da porra. Mas isso é muito subjetivo. Eu só acho um filme chato pra caralho. Ele é muito repetitivo, né? Tipo, agora ele vai fazer um bagulho e as pessoas são arrombadas com ele. Beleza, aí ele tá triste. Aí a próxima cena é o quê? Ah, é alguém sendo arrombado com ele. Aí ele tá triste. Beleza. E a próxima cena? Ah, esse cara foi arrombado com ele. Agora ele tá triste. Ah, e depois? É foda. É por isso que é complicado. Mas é aí que entra Delírio A2. Me escutem aqui, ok? Coringa Delírio A2
é um filme melhor do que o Coringa 1. Eu não sei se é só porque eu acho uma merda. Talvez. Talvez seja porque esse filme é feito para mim. Mas essa também não é uma avaliação totalmente correta. Porque esse filme não é feito exatamente para mim. Ele acaba apelando para mim. Ele acaba sendo um filme ótimo para você que não gostou do 1. Mas ele não é feito para falar com quem não gostou do 1. Ele é feito para falar diretamente com quem gostou do 1. Coringa Delírio A2 é um pedido de desculpas do Todd Phillips. Coringa Delírio A2 é o Tropa de Elite 2 do Coringa. Ele é um filme inteiro feito para o Todd Phillips olhar na cara de quem assistiu o primeiro e gostou e falar: "Oh, você gostou? Mas você gostou porque você não entendeu. Você entendeu errado. Agora eu vou jogar na sua cara que você estava errado." Esse é o filme. E acaba que pra mim isso apela pra alguma coisa. Pra mim isso é interessante. Tem outros fatores que fazem ele ser interessante. Por exemplo, eu posso... É um filme com a Lady Gaga. Eu gosto da Lady Gaga, vou fazer o quê? É a isso que o fã da Lady Gaga se sujeita. Porque a mulher não lança um álbum de música pop. Cadê a Lady Gaga? Chromatica é um bom álbum. Eu não tinha ouvido na época, ouvi só agora. É um baita álbum bom. Várias músicas legais. Mas porra, Lady Gaga, para de fazer a porra da Arlequina e lança um álbum legal. Ela vai lá e lança um álbum de música de musical. Ah, tomar no cu. Enfim, é um filme com a Lady Gaga e é um filme musical. Eu não sou fã de musicais. Então não é isso que apela pra mim. Mas o fato, a notícia, quando saiu, de que estava em desenvolvimento um segundo filme do Coringa e ele ia ser um musical, eu achei muito engraçado. Porque está claro qual é o público do primeiro Coringa. Está muito claro. O público do primeiro Coringa não é um público de musical. Veja bem, o público de homem hétero que acha que o mundo está contra ele porque ele viu o Coringa e acha que essa é a mensagem do filme, o mundo está contra mim, esse não é o público do musical. Então, quando saiu a notícia de que seria um musical, eu achei hilário. Simplesmente hilário. E eu gosto dos números musicais desse filme. Tem uma escolha do filme que é pra ele ser bastante vintage, né? Pra ele ser meio atemporal, digamos assim. Então ele tem muita escolha musical que é meio old Hollywood, ou diretamente músicas de musical, ou acho que tem uma música original, que a Lady Gaga até lançou essa música original num clipe absurdamente cringe, mas essa música no filme não é cantada por ela, é cantada pelo Coringa. E eu achei que ficou mais legal com o Coringa, mas assim... Eu acho que eu não gosto exatamente dos números musicais, porque os números musicais não são exatamente muito criativos. Tem alguns números musicais que eu gosto, tem um número que simula aquele programa da Cher dos anos 80, que ela apresentava com o marido dela na época, e depois ela apresentou sozinha. Mas era a Sony e o Cher. A Sony e o Cher é foda, é o contrário. O Sony e a Cher, eles tinham um programa juntos e tal. Então é muito pra simular aquele programa, e aí parece... até acaba evocando o programa que ele matou o Robert De Niro no primeiro filme. Então, é mais uma vez ele exposto ao público e tudo mais. E eu gosto do número musical, que é ele cantando uma música na sala de TV do sanatório, do Asilo Arkham, né? Que ele começa a cantar no meio dos caras. Tudo é imaginação. O que é uma escolha meio covarde, porque acaba que ele não se compromete de verdade em fazer um musical, porque um musical de verdade... até vou pedir desculpa, a gente tirava muito sarro quando a Lady Gaga falava que esse filme não é um musical. As músicas estão lá pra expressar melhor os sentimentos dos personagens quando o diálogo não é o suficiente. Aí você pega essa definição dela e fala, porra, mas isso é a porra do musical. Mas eu mais ou menos entendo o que ela quer dizer agora, porque de fato o filme nunca se compromete em ser de verdade um musical. E quando um musical é mesmo um musical, as músicas fazem parte daquele mundo, numa escala ou outra. Alguns musicais usam a música como diálogo mesmo, então a trama avança através de uma música, porque os personagens estão efetivamente conversando e talvez resolvendo um conflito em forma de música. Então seria a mesma coisa de resolver um conflito em forma de luta. Tipo, em essência, um filme do Jack Chan não é tão diferente de um musical.
porque é só a maneira como cada um dos gêneros resolve conflito, mas tem os musicais que os personagens expressam um sentimento. E, tipo, não é pra você pensar que tá na cabeça daquele personagem. É pra você pensar que o personagem está cantando, expressando os seus sentimentos. Esse Coringa, ele toma essa decisão que faz sentido, porque o Coringa é um cara que desassocia o tempo todo. Então é isso que acontece no primeiro filme, sabe? Depois que eu assisti, que eu reassisti agora pra ver esse, eu peguei e olhei e falei, porra, mas tá lá, né? Tipo, a cena da escada, a icônica cena da escada, é uma cena de musical. O bando de homem hétero que olhou pro Coringa e tatuou o Coringa no braço e o caralho, que foi na escada, que isso foi gravado em Nova York, né? Que foi nessa escada pra fazer um vídeo no TikTok, uns stories, o cacete A4, fazendo a dancinha lá do chutinho do Coringa, gostou dessa cena, se identificou com essa cena. Essa cena é uma cena de musical. É o Coringa num momento de catarse emocional dele, que ele se sentiu vivo, que ele se sentiu visto e ele se expressou. E a maneira com a qual o Coringa sabe se expressar é através da arte. Talvez ele devesse ser um dançarino ou qualquer coisa do tipo. Mas ele acredita que ele tem que ser um comediante stand-up ou um palhaço. Mas ele podia ser outras coisas. Ele se expressa pelo corpo. Quando ele mata os caras no metrô e se tranca no banheiro e ele começa a fazer aquele bagulho lá, aquilo é uma cena de musical. Ele tá fazendo uma dança performática pra expressar o sentimento dele, em vez de falar, em vez de olhar pra câmera e falar, nossa, eu me sinto muito vivo agora. Então tá lá. Esse Coringa 2 ser um musical faz sentido dentro da lógica do 1. Então faz sentido pro personagem. Mas também é uma decisão meio covarde, porque toda vez que começa uma música, você sabe que vai cortar e falar, ele tava na cabeça dele. Sabe, não é um musical, mas não é um musical de verdade, de verdade. Vamos com calma, sabe? Ele não se compromete 100%. Ele não coloca os 2 pés na piscina, ele coloca ali o ponta do dedinho, sabe? Mas eu gosto das músicas, da escolha das músicas e o fato de que escolheram a Lady Gaga e ela canta pra cacete, hein? Desde que eu assisti esse filme, eu tô com ela cantando aquela Why do stars suddenly appear? É bonita essa música e ela cantando é muito bonito e o Joaquin Phoenix cantando é interessante por conta da composição dele do personagem, que ele achou uma voz pro Coringa pra fazer as músicas e é uma voz que é sofrida, né? Ele canta na garganta o tempo inteiro, sabe? Ele canta rasgado, ele canta... É ruim, mas é ruim de um jeito que faz completo sentido para aquele personagem. E esse é um filme que está basicamente julgando o primeiro. A solução que o Todd Phillips chegou pro fato de ele não poder mais copiar o Taxi Driver nem o Rei da Comédia, ele não ter mais referências diretas para chupinhar, foi que ele ia fazer um filme sobre o primeiro filme. Então ia ser um filme de tribunal. Ia ser literalmente um julgamento do primeiro filme. Também é uma solução meio... é um atalho. Me agrada apenas pelo fato de que eu gosto de filme de tribunal. Já assistiram As Duas Faces de um Crime? O primeiro filme do Edward Norton que eu vi na vida. Caralho, que filme bom, hein? Richard Gere, Edward Norton, porra, da hora esse filme. Então eu gosto de filme de tribunal, então apela um pouco para um gosto pessoal meu. Ok, tudo bem. Mas ele é um filme que tá julgando o primeiro filme. E ele também me agrada, em certa parte, por conta do fato de que ele tá querendo estudar mais o personagem. Agora ele está realmente querendo estudar o personagem. Porque o primeiro filme diz que é um estudo de personagem, mas não é. O filme não está estudando aquele personagem. Você entende o personagem muito imediatamente. E ele não... nada do filme especificamente testa aquele personagem pra gente entender mais do que a gente já entendia na primeira cena. O nosso entendimento dele não muda do começo ao fim. Ele só vai sendo colocado numa panela de pressão e ele explode. E a explosão dele é esperada desde a primeira cena. Então não existe, de fato, um estudo do personagem. Esse segundo filme, desse jeito meio torto e meio sem criatividade, estuda o personagem. E ele começa a se questionar. Existe uma dupla personalidade? Existe o Coringa e o Arthur Fleck? E é interessante o framing disso pra mim, que é o framing da defesa. Que a defesa quer colar esse negócio. E eu achei esse conflito interessante. Porque se ele fosse absolvido, ele teria que
aceitar que existem dois. Existe o Coringa e existe o Arthur Fleck. Essa é a defesa dele. A advogada dele estava o tempo todo querendo fazer com que as pessoas acreditassem que quando ele cometeu aqueles crimes, ele estava numa outra persona. Então vocês não podem condenar à morte o Arthur Fleck por uma coisa que o Coringa fez. É injusto com ele. O que vai, pra mim, pelo menos, ele vai diretamente contra, pelo menos o meu entendimento, do final do primeiro filme. Porque, pra mim, o que ele acaba dizendo, principalmente quando você acredita no filme e se identifica com o filme e tudo mais, e quando ele repete várias vezes que ele foi visto pela primeira vez e tudo mais, que é quando ele usa da violência, quando ele é o Coringa assassino, psicopata, ele tá vivo. Então ele encontrou uma identidade. Ele se encontrou. Então não é... Ele não perdeu a cabeça naquele momento e criou uma outra persona. Ele tá sendo ele mesmo pela primeira vez. O entendimento que o próprio Coringa tem daqueles momentos e que o filme parece transparecer no final do primeiro é que aquele é ele de verdade. Ele se revelou. Ele não criou uma outra pessoa. Ele encontrou ele de verdade. Então, se a defesa dele livrasse ele da condenação à morte e vencesse, seria indo completamente contra o que ele acredita sobre ele mesmo. Então esse conflito é interessante. Isso eu acho legal. Mas não é exatamente isso que o filme quer dizer. O filme, assim como o primeiro, é muito pouco sutil, e eu acho que ele precisou ser muito pouco sutil, muito por conta do que ele queria fazer, que era, gente, pelo amor de Deus, esse filme não é um filme de incel. Gente, me entende, por favor. O Capitão Nascimento é um vilão. Era muito isso que esse filme queria fazer. Então, ele cria a personagem da Arlequina para ser o público. A Arlequina é esse bando de cara que não está vendo o Arthur Fleck, está vendo o Coringa. Está vendo essa persona pública e, sob esse ponto de vista, isso é um take interessante. Sob esse ponto de vista, o público concorda com a advogada. Porque o que o público quer, o grande público que se identificou pra cacete com o Coringa e tudo mais, ou que aparentemente se identificou, então, obviamente que deve ter muita gente, a gente não pode ignorar todas as pessoas que têm alguma neurodivergência e se identificou nesse nível, tipo, porra, o sofrimento desse cara é o meu sofrimento, mas existe essa identificação, mas existe uma ampla identificação com esse cara é um cara que tá aí botando a boca na botija, ele é contra tudo isso que tá aí, ele não tem rabo preso com ninguém, e ele fez o que todo mundo tinha que fazer, tem que matar todo mundo que é ruim, bandido bom é bandido morto, sabe, tem uma identificação meio superficial com isso, e para essa identificação superficial, não tem que ter um Arthur Fleck, tem que ter um Coringa. A imagem do Coringa e o símbolo do que ele representa pra gente é mais importante do que o que ele sofra como pessoa. A pessoa não importa. E aí você tem essa personagem da Arlequina, que inclusive é muito engraçado porque a internet, TikTok, os fãs da Lady Gaga estavam muito putos com o filme, falando, porra, mas a Lady Gaga enganou todo mundo, fez a gente ver filme de incel pra assistir ela e a filha da puta tá em 15 minutos de filme. Não, né? Ela tá na porra do filme inteiro. Ela é uma personagem chave pra todo o filme. Mas, de fato, sob o outro ponto de vista, o que esse filme fez foi colocar a Lady Gaga pra cantar muito bem em números musicais pouco criativos e o resto do tempo ela ficou sentada assistindo o julgamento do Coringa e não exatamente fazendo muita coisa no filme. Então, sob um certo ponto de vista, ela é muito subaproveitada. Por outro ponto de vista, não é 15 minutos de Lady Gaga. Ela tá no filme inteiro, ok? Little Monsters, calma. Mas você tem essa personagem da Lady Gaga pra ser isso. E também pra criar um pouco mais, pra continuar uma parte da ideia que é parte dessa desassociação e dessas fantasias que o personagem do Arthur Fleck cria são fantasias de poder. No primeiro filme, ele criou um relacionamento com a vizinha na cabeça dele. Ele criou uma situação onde ele criou pra ele uma Manic Pixie Dream Girl. Sabe? Vocês conhecem esse arquétipo de personagem? Que é a menina maluquinha. É muito a Ramona do Scott Pilgrim.
ela, a menina diferente, de cabelo colorido, que chega na vida do cara e vira a vida do cara de ponta cabeça, e que por algum motivo gosta muito desse cara que é um qualquer. Sei lá, é um arquétipo muito comum no ocidente, que seria mais ou menos o equivalente ao anime de harem, no mundo dos animes, que em vez de ter uma Manic Pixie Dream Girl, tem um cardápio de diferentes meninas de 14 anos de idade, mas a fantasia é a mesma. Do nada, uma mina olha pra ele e fala, eu quero esse cara é o máximo. E não tem nenhum motivo pra ela querer esse cara, porque esse cara é um bosta, mas ela gosta. E ele cria essas fantasias, ele viu a vizinha uma vez e criou na cabeça dele que eles têm todo um relacionamento, que ela anda com ele, que eles vão jantar, que ela vê o show dele, que quando a mãe dele tá no hospital, ela fica sentada do lado dele, mas nada disso aconteceu e tal. E ele tem um pouco dessa coisa de talvez culpar demais mulheres. Ele joga um pouco da culpa dessas coisas na mãe, por conta de o quanto ela escondeu o passado dele. E aí esse filme exacerba um pouco essa parte. Ele junta as duas coisas. Ele fala, tem esse pessoal que criou esse símbolo do Coringa e é uma Manic Pixie Dream Girl, é uma menina maluquinha de cabelo colorido que idolatra esse cara do nada. Ele cria essas duas figuras numa só e usa a Lady Gaga pra fazer essa representação dessa história. Mas o filme é meio que só isso também, né? Eu acho isso mais do que o primeiro, porque o primeiro pra mim é quase nada. Mas esse filme também é meio que só isso. Depois que você saca, porque eu pensei que o filme todo seria o conflito de ele tem ou não dupla personalidade. Porque tem aquele desenho no começo que é um teaser disso. Que é tipo Arthur Fleck e a sombra dele. E a sombra dele é que se pinta de Coringa e mata o Robert De Niro e faz as coisas todas. Então, tipo, será que existe uma outra personalidade e tudo mais? Eu fico muito pensando nesse desenho, dentro do contexto desse filme, se ele é só uma maneira criativa de adiantar pra gente parte do conflito central, ou se ele de fato confirma que existe essa personalidade, porque esse desenho está acontecendo em que contexto? Esse desenho está acontecendo no contexto do Arthur Fleck imaginando? É só o filme falando com a gente? Se é só o filme falando com a gente, isso é canônico? Você entende qual é o meu questionamento? Tipo, é o Arthur Fleck tentando processar as coisas pelas quais ele passou e tentando criar uma hipótese de que talvez exista essa sombra, talvez até influenciado pela advogada dele, porque o filme começa, ele já tem essa advogada que já está fazendo esse caso nesse sentido, então talvez ele está imaginando, então a gente não pode interpretar isso como verdade porque é só uma possibilidade da cabeça dele, ou é só o filme falando isso? E se o filme falando isso, isso é real, então ele tem de fato duas personalidades. Mas talvez aquilo não seja só duas personalidades, seja só a figura, porque aí no meio do filme tem isso. Ele passa da discussão exata de se ele tem ou não duas personalidades, para na verdade discutir se existe uma figura, um símbolo que ultrapassou o Arthur Fleck. A pessoa não existe mais, para o público só existe a figura. Então essa sombra não é uma dupla personalidade, mas é a figura. Ele tem os sentimentos dele, ele está sendo arrastado por isso. A conclusão a qual o filme chega é que tá todo mundo errado. A conclusão a qual o filme chega é que Arthur Fleck é um homem com problemas que precisa de tratamento. É a única conclusão possível para esse filme. E aí você tem uma cena final que é muito uma representação de o quanto as pessoas, tipo, estão amalucadas querendo que o símbolo continue sendo o símbolo. Mais uma vez o filme mostrando o povo como maluco, porque é isso que é a foda de quando você para pra pensar demais nessa mistura de metáforas. Se o público arranjou um símbolo falso e o público tá errado nessa busca por esse símbolo, as pessoas que estão protestando e se pintando de Coringa e colocando máscara de Coringa e fazendo cartazes de Free Joker e não sei o que, se essas pessoas estão todas erradas e na verdade o que elas tinham que pensar é só em apoiar esse cara que precisa de ajuda, aonde fica o questionamento social? Aonde fica aquela ideia de que as pessoas estão protestando porque elas estão tomando aquele símbolo como algo que representa as mazelas da sociedade que elas estão de fato sentindo? Então elas estão erradas?
Porque o filme acaba tratando esse público como o errado. Como, tipo, vocês não deviam estar protestando. Todo mundo tá protestando, tá maluco. A Lady Gaga, como a Arlequina, né? Como a representação desse povo que tomou ele como símbolo e tudo mais, e só quer saber o símbolo, ela é só tomada pelo filme como uma vilã. No fim das contas, ela é a vilã do filme. Ela é só uma vilã que não está vendo o ser humano. E, inclusive, acaba que, por conta de ter uma revelação de que a Lady Gaga não é uma pessoa igual ao Arthur Fleck, ela diz que ela mora no mesmo bairro e que ela foi presa porque ela tacou fogo na casa dela e tudo mais. Mas no fim das contas o filme faz um bagulho tipo, não, ela mora na parte nobre da cidade, ela mora em Pinheiros. Ana, qual é a parte do Rio de Janeiro que é rica? Barra da Tijuca? Leblon. Obrigado! Pra não ficar uma referência só de São Paulo. Ela mora no Leblon, sabe? Os pais dela estão vivos, o pai é desembargador. Ela se internou voluntariamente e saiu voluntariamente. Então, rola um pouco de tipo, as pessoas que se identificaram com ele, na verdade, nem tem essas inquietações sociais de verdade. É um bando de poser. E aí você meio que joga fora parte do que você tentou falar no primeiro filme. E é por isso que acaba soando ainda mais falso pra mim, sabe? O primeiro filme acaba soando mais falso retroativamente. Porque aí todo mundo que tá protestando é só idiota. Só são pessoas injustas. Uma parte dessa crítica eu concordo. Não é, tipo, você tem que olhar pro Coringa e ver o quanto ele é um desamparado. E não o quanto ele é um justiceiro. E não achar que as ações dele são justificadas. Parte disso eu entendo. Mas a outra parte realmente faz parecer que não existe mais a parte social da coisa. Ele esquece completamente essa parte. Completamente. No segundo filme. E além do fato de que, mais uma vez, ele é um filme, como o primeiro, meio vaziozão de coisas, né? É tipo, os caras avisam pra ele no começo do filme que vai ter um julgamento, e o resto do filme são sequências de julgamento, sabe? Não tem grandes reviravoltas. É mais um filme que vai construindo, até ele ter uma catarse, e a catarse dele, nesse filme, diferente do primeiro, não é uma catarse violenta, é uma catarse completamente justa, numa cena que é boa porque o Joaquin Phoenix é um baita ator, e é ele só falando, eu só tô desesperado. É basicamente isso que ele fala, pra câmera, quase. Gente! É o Joaquin Phoenix sendo um megafone do Todd Phillips, falando, gente, pelo amor de Deus, ele é só um cara que precisa de ajuda. E eu concordo com essa parte. Mas também é um filme que, tipo, sabe quando parece que tem uma preguiça? E realmente parece, quando você olha, para pra pensar na quantidade, entre aspas, de coisas que acontece, os números musicais parecem um pouco encheção de linhas. Mais uma vez, eu gosto das músicas, sabe? Eu ouviria e eu farei isso em breve, porque eu tô com músicas na cabeça desse filme desde então eu vou pegar pra ouvir a trilha sonora das versões da Lady Gaga cantando músicas que são... Eu gostei da seleção de músicas, pessoalmente. Algumas, não todas. Então, eu gosto dos números musicais. Mas você fica tipo... Esse filme tá enchendo tempo, né? Tá enchendo linguiça. Tá só pra chegar na marca de 2 horas, pra parecer um filme sério. Pra não chegar só um filme de 90 minutos. Ah, o quê? E o que é isso? É desenho? É desenho da Disney? É Moana? É Wish? É Minions? Que é 1h30? Que é o máximo que criança pode aguentar? Não, pô, é um filme sério, tem que ter 2 horas. Vamos colocar mais umas 3 músicas. Parece um pouco isso. De qualquer forma, eu ainda acho isso mais do que o primeiro. Eu não sei afirmar se Coringa Delírio A2 é um filme bom. Bom é uma forçada de barra. Bom é ir um pouco longe demais. Mas eu saí desse filme menos estarrecido do que o primeiro. Tá certo que o final... Eu vou colocar o breve momento de spoiler aqui pra vocês. É muito breve. Finalzinho, final do filme. Pule para 1h, 1 minuto e 34 segundos. No final, nada aconteceu. Talvez. Porque o filme todo é um delírio. Quando ele vai pro julgamento e ele ofende os guardas e volta pra prisão, os guardas espancam ele. A relação dele com os guardas e com a instituição vai ficando cada vez pior. Se você vê ao longo do filme, ele vai sendo um problema. Ele é colocado na solitária, coloca, tira. É um negócio assim. Então, depois que acontece a explosão no tribunal, que inclusive tem a origem do Harvey Dent, que é mais uma dessas cenas que me tiram do filme, que aparece o Harvey Dent com metade do rosto queimado. Ai, cara, é verdade, né? Batman.
Porra. É só uns teaser de coisa que não vai nunca acontecer, né? Que não vai ter o Batman nesse universo. Então a cena da origem do Batman, foda-se. Não vai ter o Duas Caras nesse universo. Então a cena da origem do Duas Caras, foda-se. Então uns teaser de porra nenhuma. É easter egg, né? É só que, lembra que é do Batman. Enfim, depois de ter essa explosão e ele fugir e o cara colocar no táxi, depois ele sair correndo e ele voltar pra casa e falar com a Lady Gaga e tudo mais, ele não voltaria normal pra prisão. Ele não ia estar, tipo... Porque depois de todas essas cenas de ele falar com a Lady Gaga, depois de fugir, depois da explosão e o caralho A4, ele só volta pro Arkham normal, olhando na sala de TV, olhando as notícias e tudo mais, e aí chega um cara e usa um chuço nele e mata ele. E é isso que me faz crer que, na verdade, nada do filme aconteceu. Provavelmente o delírio começou naquele primeiro número musical, que é ele cantando na sala de TV quando ele viu o julgamento. Então, desde aquela cena, todo o filme... Ele inventou a Lady Gaga, ele inventou o julgamento, ele inventou um monte de coisa. Me leva a crer, a minha interpretação é que todo o filme é um delírio. A dois, porque ele criou a parceira dele, que é a Lady Gaga. E esse é o tipo de final que bate aquele... Caralho, perda de tempo, né? É muito próximo do... Foi tudo um sonho. Mas assim, faz sentido dentro do personagem, né? Ele ter imaginado tudo faz mais sentido do que todo aquele absurdo daquele julgamento. De terem deixado ele ser o próprio advogado e ele advogar em causa própria sem ser um advogado pintado de palhaço no tribunal. Faz mais sentido tudo isso ter sido inventado da cabeça dele do que de fato ter acontecido. Então, sei lá, eu saí meio nhé, mas depois pensando, eu desenhé. Sabe? É isso. De qualquer forma, essa é a minha questão com esse filme. Eu acho o primeiro uma merda, o segundo é menos pior e por isso parece muito melhor. E eu quase acho que ele é um filme bom. Tem uma cena que o pessoal tirou sarro no final, que eu acho uma cena tão boa. E isso que é foda, porque tem momentos no Coringa e no Coringa 2 que você, caralho, tem algo ali. E o pessoal tirou sarro, e eu entendo o pessoal tirar sarro, porque metalinguisticamente é uma cena muito engraçada. No final, depois de tudo isso acontecer, e depois do Coringa ter gritado pro mundo e falado, não, gente, não! Eu só preciso de ajuda e ninguém nunca me ajudou. Porra! Ele chega pra falar com a Lady Gaga e a Lady Gaga começa a cantar pra ele. E ele fica, para de cantar. Pelo amor de Deus, para de cantar. E é muito engraçado, porque ninguém queria que essa porra desse filme fosse um musical. Muito pouco de gente queria que esse filme existisse. Mas ninguém, quem queria que existisse, não queria que fosse um musical. Então no final, ela tá cantando e o Coringa falando, para de cantar, pelo amor de Deus. Parece muito que o Coringa é a gente falando pro filme, caralho! Pra que você tem mais uma música? Mas é uma cena boa, no fim das contas. Eu acho essa cena muito boa, porque é um resumo do conflito psicológico dele. Que é, naquele momento que ele parou de estar naquele delírio e tudo mais, ele não quer a fantasia. Ele não quer, tipo, não quero símbolo, não quero fantasia, não quero festa, não quero música. Só quero que você me ouça. Só quero que você ouça quem eu sou, pelo amor de Deus. Para com essa porra toda. Ele pedindo pra Lady Gaga parar de cantar é o diretor pedindo encarecidamente pra todo mundo entender o que ele quis dizer no primeiro filme. Mas e se você quisesse que as pessoas entendessem direito o que você quis dizer no primeiro filme? Dissesse direito, né, ô meu caralho? Esse filme foi um fracasso de bilheteria, então talvez você que esteja me assistindo não assistiu o segundo filme. Se você assistiu, coloca nos comentários se você discorda, se você acha que tudo que eu falei é só uma grande viagem, se você acha que, sim, Kitsune, tudo isso que você falou faz sentido, mas mesmo assim o filme é uma merda, se você acha que os números musicais são uma bosta, coloca nos comentários aqui no vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, não esquece de dar like, mesmo assim. Ah, Kitsune, você só falou bosta, dá like, ou dá dislike, engajamento de qualquer forma. Mas comenta aí, por favor, dá a sua opinião sobre o filme, sobre o podcast. E não esquece que o nosso Catarse, o nosso financiamento coletivo ainda está, obviamente, rolando pra gente continuar com o projeto, beleza? O link tá na descrição do vídeo, catarse.me/Kitsune_da_semana. É isso, muito obrigado, falou, tchau.